Olá, na última aula nós vimos sobre a importância da gente considerar o jeito que cada um faz, as estratégias utilizadas para a resolução de problemas e não ficar querendo que só tem um único jeito de resolver aquele problema, da socialização dos resultados dessas estratégias. E na aula de hoje nós vamos ver a importância de se trabalhar com o erro, de olhar para este erro, e também vou fazer um resumo final sobre o que os PCNs dizem e nos orientam sobre o ensino da matemática. O erro deve ser visto como fonte de informação para você saber o que vai propor, o que vai ensinar, o que vai desafiar, o que vai retomar. E eu vou dar um exemplo de um problema resolvido por uma aluna que, ao mesmo tempo que você olha para ele, você vai achar que a resposta está certa. Se você rapidamente ler, vou fazer isso para você ver se não é isso mesmo que acontece. Zeca tinha 8 bombons, deu alguns bombons para Luiz e ficou com 3. Quantos bombons Zeca deu para Luiz? Percebe que tem uma palavra ali que é deu? O que a criança logo pensa quando ouve essa palavra? Deu é um probleminha de quê que elas falam? De menos. Pega os 2 números que estão no enunciado, joga ali na folha, faz um sinalzinho de subtração e resolve. Só que esse resultado, 5, até está certo. Mas um professor que tem um olhar atento para o erro como uma forma de orientação, de aprofundamento, de ensino, ele vai olhar e vai perceber que, na realidade, esse aluno acertou o número, mas errou totalmente o raciocínio. Vamos ver como é que eu posso discutir isso com você? Zeca tinha 8 bombons. O problema diz que ele deu alguns, não se sabe. Então, o número do meio é desconhecido. Deixa eu voltar lá para ver. E ele ficou com 3. Então, o que está se perguntando aqui? Na realidade, o que essa criança teria que fazer? Claro que ela pode fazer por desenho, por figurinha, por o bombom, e deve fazer mesmo. Mas olha, ela fez exatamente 8, tirou 3 e ficou com 5. Ao você observar, você percebe que ela não entendeu o problema. Por quê? O que ela não sabe é esse número do meio. Em nenhum momento ela sinalizou que o que ela precisava saber é o quanto deu. E ela sabe, olha, deu alguns bombons e ficou com 3. Parece que a situação aqui não demonstrou. Então, o que você deveria fazer? A resposta é 5 mesmo. Mas a forma como ela montou demonstra que ela não teve o pensamento, ela foi induzida pelo deu, pegou os 2 números, botou em cima, mas a resposta é 8. O que você teria que fazer numa situação dessa? Chama o aluno e pergunta, como foi que você entendeu o problema? Como é que você fez? Se ela lhe explicar que ela pegou, e eu vou agora mostrar para vocês, eu acho que a melhor forma é eu explicar com um papel, assim. Eu vou cortar um pedaço de papel que vai ficar mais fácil. Vamos imaginar olha aqui. Fiz de forma bem grosseira, mas aqui para você entender uma forma de resolver este problema, para o aluno entender se ele tem alguma dificuldade. Vamos imaginar que tudo isso daqui é a quantidade de bombom que ele tem. Por isso que eu coloquei 8 e botei um traço geral. Você sabe, pelo problema ali, que ele deu alguns bombons, deu alguns, olha, esse lado que eu não sei que tem interrogação, deu alguns bombons para alguém e ficou com 3. Como que uma criança ainda pequena pode entender isso? Ou você põe os bombons ali na hora, ou você faz com o papel aqui. Como eu não tenho os bombons, eu vou fazer assim. Olha, você pega o número total, né, esse papelzinho está representando o número total, e tira aquilo que você deu. Olha aqui do meu lado direito, tira o que você deu
e sobra o quê? O que sobra? O que ficou na sua mão. Por isso, uma operação o quê? De subtração. Todo o papel, ou você mostra os 8 bombons, representa o que você tinha. E a pergunta disse, deu alguns bombons que eu não sei, olha a interrogação, sobrou o quê? O 3. Esse é um dos problemas mais difíceis, porque o que você não tem de dado é o do meio, porque normalmente os problemas são o quê? Você tem o inicial, você tem o segundo e não tem o terceiro. Então você teria, esse conteúdo nós vamos falar no capítulo sobre resolução de problemas e as 4 operações principalmente. Então essa situação de transformação no meio é complicada. Você teria que olhar o erro da criança para exatamente você perceber que ela não estava entendendo, apesar que o resultado de alguma forma vai ser também o quê? 5, mas não da forma como ela fez, ok? Eu gostaria de ler o que Ellen White fala em Conselhos sobre Educação sobre o erro. Cometer-se-ão erros muitas vezes, mas todo erro está próximo da verdade. Ali, aquele exemplo que eu dei, tem alguns elementos que está certo. A operação está certa, colocar o número em cima, outro embaixo para fazer o algoritmo convencional está certo. O 8 em cima, o 3 embaixo, o 5, mas a ideia não foi a certa, você precisa trabalhar. Sempre tem algo próximo da verdade. A sabedoria será adquirida mediante fracassos e a energia que se aplica no começo dá esperança de sucesso no fim. O aluno errou, mas é um passo de acertar. A energia colocada ali não é desperdiçada. Alguma coisa ele chegou perto da realidade ou vai sinalizar para o acerto, né? Bom, é importante também você ter a consciência de que você precisa registrar, seja jogando nos jogos matemáticos, seja fazendo qualquer tipo de registro, você precisa estar, você precisa registrar. Aqui é um exemplo de um registro, mas registrar para quê? Qual a razão? Não é registrar por registrar. Aqui os alunos dessa determinada sala realizaram operações com a calculadora com resultado 100. Uma outra aula a gente pode falar sobre, é importante usar a calculadora? Como se usa? Para que se usa? Em que momento? Que tipo de exercício se faz? Aqui eles usaram a calculadora, nesse contexto, registraram para eles compararem o resultado e verificar determinada situação que a professora colocou. Tem muitos professores que trabalham de forma maravilhosa com jogos, isso precisa mesmo ter na matemática, mas não fica nenhum registro daquilo. Por isso, eu quero dar aqui uma ideia também. Como que essa turma registrou um jogo de bolinha de gude? Eles colocaram o nome deles, quanto eles tinham, com quanto ficou e o que aconteceu para isso, a operação no dado, o que aconteceu para eles terem perdido ou ganhado, ou ganho ali naquele resultado, né? E aqui tem umas sugestões também, como que a professora pode problematizar a partir dos registros dos alunos. Se o Tiago ganhasse um ponto a mais, o que teria acontecido? Ali está o Tiago, né? Um ponto a mais do que o Rogério. Se o Roger tivesse tirado o que teria acontecido com ele? Se todos tivessem tirado o número igual a bolinhas, o que teria acontecido? E assim, sugestões de como explorar a partir do registro feito, ok? Algo que é importante relembrar a você é, utilize variados gêneros textuais na aula de matemática. A matemática precisa estar contextualizada com o mundo. Você poderia usar anúncios de supermercado, textos informativos, textos de revistas de circulação nacional e mensal, poemas, parlendas, músicas, histórias, paradidáticos, muitos paradidáticos ótimos que trabalham também com dados matemáticos. Não fique trabalhando somente com livro didático. Ao você fazer o seu planejamento, verifique a revista semanal, fique atento às notícias. Você pode até gravar uma determinada notícia que fala algum dado matemático, aquilo você pode problematizar em sala de aula. Não fique somente no livro didático. Né? Aqui eu dei exemplo de alguns gêneros textuais que você pode utilizar, né? Infográfico também é muito bom. E agora, como resumo final, eu quero fechar colocando algumas ideias centrais que os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que foi escrito de 97 para 98, publicado em 98, diz sobre o ensino da matemática. Eles enfatizam e combatem esse ensino mecânico da matemática. Operação isolada, sem um contexto desafiador, sem relacionar isso com as questões do dia a dia. A prioridade tem que ser resolução de problema. Esse é o início, a partida, o pano de fundo, o contexto do ensino de toda a matemática. A organização e o tratamento dos conteúdos deve ser em forma espiralada.
Você se lembra de que... Não, comigo aconteceu isso. Eu tenho um pouco de dificuldade com geometria. Por quê? Sempre ficava no final do livro. Você também? Aí a gente ensinava, e as operações eram assim, adição, subtração, multiplicação e divisão, e dependendo da divisão quase não dava tempo, e aí a geometria muito menos, ficava para outro ano e a mesma coisa. Hoje em dia não, todos os conteúdos, a álgebra, a aritmética, a geometria, elas vêm já de forma constante no livro, sendo aprofundadas no decorrer do ano. O nosso livro é feito dessa forma, o conteúdo espiralado. Os conteúdos vêm e vão aprofundando, eles vão juntos, não deixa a geometria só para o final do livro, né? A articulação intramatemática, quer dizer, a aritmética, a álgebra, é ensinada junto com geografia, a geometria. Por exemplo, tabuada, né? Tabuada, você pode considerá-la tanto quanto dentro da álgebra ou da aritmética, dependendo de como que você aborda, que operações você realiza com a tabuada. Ela tem relação. E também a configuração retangular ou quadrada da tabuada, você pode trabalhar a área que é a geometria também. E aí, tratamento de dados, que os gráficos, podem vir em qualquer problema. Então, ao mesmo tempo, você pode trabalhar com todas estas áreas da matemática. A intermatemática. A matemática não precisa ser só trabalhada e discutida dentro da aula de matemática. Você pode estar dando uma aula de geografia e discutir o índice de população, de mortalidade, porcentagem e trazer isso. Você já sabe, eu não vou me alongar. A matemática perpassa qualquer disciplina, qualquer área, ela está em todas. A transmatemática, você pode abordar temas transversais também. Na aula de matemática, ou o contrário, ao elaborar os temas transversais, uma aula sobre isso, você puxa também a discussão de problemas matemáticos dentro desta aula. A valorização do trabalho em pequenos grupos na sala de aula, muito importante. Resolver problemas de 2 em 2 para um contar o jeito que fez. A atenção aos procedimentos e atitudes a serem trabalhados, quer dizer, o aluno elaborou o problema, que procedimento ele usou. E também a atitude de compreender a ideia do outro, de aceitar, de respeitar o outro, o jeito seu de fazer. São atitudes e valores também que você desenvolve no ensino da matemática. Valorização do processo e não do resultado final, já mencionamos isso, não quero repetir. O uso da história da matemática como auxiliar na compreensão de conceitos matemáticos. Por que os números chegaram do jeito que chegou? Isso vai ser a próxima aula, sistema de numeração decimal. Que contexto histórico está por trás disso? O aluno precisa saber que não caiu assim do céu o sistema decimal do jeito que foi organizado. Qual foi esse processo de desenvolvimento da matemática? Incentivo ao cálculo mental e estimativa. Antes do cálculo escrito, do algoritmo precisa ter o cálculo mental e estimativa. Muito antes, desde a educação infantil você precisa trabalhar. Isso, em detrimento da matemática do lápis e papel. Antes isso, depois o algoritmo escrito, para facilitar e agilizar. Introdução de noções de estatística e probabilidade também veio com a escrita dos PCNs, não era dada tanta importância antes, nessas questões, estimativa, probabilidade, estatística. Valorização do uso das tecnologias, a importância dos jogos no ensino da matemática também. A nova visão do erro. O erro não é algo que deve ser evitado, mas é algo que é um passo para você chegar na tua resposta e é um indicativo para o professor lhe ajudar a acertar. Valorização do processo, eu já falei não do resultado final. Avaliação como processo contínuo no fazer pedagógico, não elaborar só por provas, mas ao você passar na sala de aula e observar os alunos e as respostas que eles estão dando, já lhe sinaliza se tem que voltar nesse conteúdo ou não deixa para a hora da prova. Se você tem que retomar ou dar um problema diferente, repetir algum conteúdo. E os eixos da abordagem dos conteúdos, acho que todos vocês sabem que os parâmetros curriculares propõem os conteúdos matemáticos divididos em números, operações, a álgebra, o espaço e forma e o tratamento de dados. São 4 eixos. O tempo todo você precisa observar. Minha aula está contemplando os 4 eixos, a minha prova está contemplando os 4 eixos. É isso que você precisava estar atento ainda também. E, para finalizar, que contribuições o ensino da matemática presta a este aluno que a gente quer entregar para a sociedade um melhor cidadão? Ele vai aprender a desenvolver estratégias, não só para problemas matemáticos, estratégias para resolver qualquer tipo de problema, que tem problema matemático que nem número tem. A comprovação, ele estabelece a estratégia, ele comprova para ver se está certo, ele vai ter que explicar por que ele fez assim, ao ele mostrar um modelo que ele decidiu e selecionou, vai aprender a argumentar, vai aprender a ter espírito crítico. Não, mas o jeito que você fez é muito longo, o meu é mais curto, vice-versa. Vai ter um olhar crítico para essa realidade, não só para o problema em si, mas para o mundo.
Ao ele ter esse pensamento, essa visão das relações, dos números, ele vai poder criticar o próprio ambiente que o cerca. Vai ser criativo porque ele vai desenvolver essa criatividade ao ter liberdade de resolver algo de diversas maneiras e formas. Vai aprender a viver de forma coletiva, ao fazer grupos menores e trabalhar. E principalmente, gente, a autonomia intelectual que é adquirida. Piaget fala muito sobre isso. A autonomia intelectual que ajuda no desenvolvimento da confiança própria e da capacidade de enfrentar os seus próprios desafios. Ellen White fala muito sobre essa autonomia, não sermos pusilânimes, né, de alma pequenina. O professor falou, eu reproduzo o pensamento dele, só tem um jeito de fazer. É preciso ter autonomia, porque quanto mais autonomia eu tenho, mais capacidade eu vou ter que decidir entre o certo e o errado, entre as ciladas do próprio inimigo. E eu queria encerrar lendo o que Ellen White fala sobre o ensino da matemática. No estudo dos números, deve o trabalho ser prático, contextualizado, ligado às questões do dia a dia, que ensine cada jovem e criança não simplesmente a resolver problemas imaginários, mas fazer com precisão as contas dos seus próprios ganhos e gastos. Controlar o seu orçamento, não exceder o seu orçamento, fazer suas próprias contas. Dessa maneira, todo estudo pode tornar-se um auxílio na solução do máximo dos problemas. Ó. A matemática lhe auxilia a resolver problemas. Quantos anos atrás, né, Ellen White não escreveu isso? E agora, dessa maneira, todo estudo deve tornar-se um auxílio na resolução do máximo dos problemas. E agora destaca qual é o maior dos problemas, a educação de homens e mulheres para melhor desempenho das responsabilidades da vida. Veja como está claro o que Ellen White fala. Você ensina matemática para os seus alunos responderem às questões, às demandas da sociedade, a responder os problemas no dia a dia e resolvê-los também.